Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos reunidos aqui nesse momento, mesmo afastados e não sabemos até quando, mas estamos aqui, fortes, firmes, perseverantes, e é assim que nós vamos vencendo. Eu acredito que essa experiência nos traga, assim, o conhecimento, né, daquilo que, até onde nós somos capazes. Temos que nos resignar e continuar a seguir em frente. Enquanto isso, nós vamos tendo esses encontros virtuais, porque tudo vai depender do andamento de tudo isso que nós estamos passando. E hoje eu trouxe como leitura reflexiva do livro Fonte Viva, da lição 171, que é intitulado Testemunho. Pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Então isso está em 1 Pedro 2,21. Muitos se queixam da luta moral que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados, mas não mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com egoísmo, não mais rendem culto à discórdia, e por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade que se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo, então sentem-se expostos a dolorosos processos de burilamento e admitem padecer mais que os outros, angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho outros filhos da terra, tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e entendendo-lhe a luz divina. Se nos momentos, pois, em extremos desajuste na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então, essa lição, eu senti, ela nos traz assim uma reflexão muito grande, principalmente porque ela vai falar do mundo das ilusões, ela vai falar daquilo que ainda nos faz, muitas vezes, estarmos adormecidos, nos distanciando da nossa realidade. Então, nos iludindo, e com isso, né, como a lição fala, traz, né, aquela exposição a um doloroso processo de burilamento. E então, por isso que eu escolhi o tema hoje, que é Sai para Fora. Mas antes de nós iniciarmos, vamos cerrar os nossos olhos e começar então com esse envolvimento de paz, de luz. Então vamos sentindo assim a presença do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo fortemente, nos iluminando, nos trazendo a pacificação, nos trazendo o relaxamento necessário para que possamos nesse momento fazermos realmente esse entrelaçamento de coração, de mente, todos nós juntos visualizando a câmara de passe, visualizando
a serenidade do Cristo, sentindo toda essa paz nos envolver, nos inundando com essa luz infinita de amor e paz. E em nome de Jesus agradecemos ao Criador de tudo que existe, ao nosso Pai Celestial, por essa bendita oportunidade de aprendizado, por esse momento tão importante em que estamos vivenciando todos esses eventos que se processam na face do nosso planeta querido. E pedimos que todos os amigos, todas as equipes espirituais estejam conosco, nos trazendo tudo aquilo que necessitamos para que possamos prosseguir na serenidade da paz do Cristo. E assim Jesus, de infinito amor e misericórdia, envolve e abençoa toda a nossa casa, o Consolador, envolvendo todos os ambientes e desde a profundeza do solo, Jesus, que a tua luz possa envolver cada cantinho, cada tijolo, fazendo toda a proteção, que ali seja realmente aquele hospital que vai acolher todos aqueles que ali serão levados ou que ali serão tratados. E é nessa paz, Jesus, que nós vamos iniciando esse nosso encontro e rogando, permaneça conosco, porque nós te queremos, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, amigos, hoje o tema, como eu falei para vocês, é Sai para Fora. É um nome meio diferente, né, para uma palestra ou para uma exposição, mas vamos ver o que significa esse sair para fora. Então eu peguei um trechinho do Evangelho de João. Aliás, eu estou trabalhando o Evangelho com as passagens de Jesus, porque nesse momento nós precisamos muito estarmos assim, vivenciando Jesus de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, porque todos nós fazemos o Evangelho no lar. Então, as passagens do Evangelho no lar, muitos já até repassaram, já começaram novamente. Então, eu achei por melhor eu pegar essas passagens da vida de Jesus aqui entre nós e colocar isso no nosso dia a dia, no nosso íntimo, porque Ele é o nosso maior amigo, Ele é o nosso irmão maior. E não esqueçamos, Ele é o governador do mundo em que vivemos, responsável pela nossa evolução, responsável pelo nosso bem-estar espiritual. E é por isso que Ele esteve aqui, é por isso que Ele foi constrangido várias vezes e mesmo assim não declinou e foi até o fim. E é por isso que eu estou trazendo sempre essas passagens com Jesus. Então, a passagem é assim, está em João 11,14, Lázaro está morto. Então, é uma afirmativa, Lázaro morreu, Lázaro está morto. Então, todos nós sabemos, né, que Lázaro, ele tinha duas irmãs, Maria e Marta. E eles eram amigos de Jesus e muitas vezes Jesus se hospedava na casa dessa família, lá em Betânia, onde eles moravam. Mas um dia, Lázaro adoeceu, ficou muito doente e Jesus estava por ali na redondeza. Provavelmente Jesus até tivesse passado algum tempo com eles. E quando Jesus já estava voltando, saindo de Betânia, Jesus recebeu uma mensagem de Maria pedindo que ele retornasse, porque Lázaro estava doente. Então Jesus, ele estava descendo para Jerusalém, então mais ou menos 160 quilômetros por aí, 120 quilômetros. Então, em linha reta, 117 a 120. Então, Jesus estava nesse percurso, provavelmente ele já tinha feito, né, começado a caminhar, já estava a alguma distância, quando ele recebeu, então, aquela mensagem de Maria, que o irmão estava doente.
Então Jesus falou: não, eu vou até Jerusalém. E Jesus estava sendo rechaçado entre os judeus. E os apóstolos falaram: mas, mestre, o senhor vai voltar para Jerusalém? Eles vão te apedrejar. Não era melhor o senhor pensar direito? E Lázaro? Eles ficaram meio perplexos, porque eles sabiam que Jesus estava num processo de perseguição e Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Aí Jesus olhou e mandou o mensageiro levar o retorno da mensagem para Maria, dizendo que aquela enfermidade ou aquela doença não era para a morte. E aí os apóstolos ficaram mais inquietos ainda, né? Mas agora ele falou agora há pouco, né? Que, bom, aí então entenderam melhor, né? Que era melhor seguir Jesus. E Jesus então começou a sua caminhada, e antes dele começar a caminhada, ele disse aos apóstolos: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Continuando ainda, né, na sequência desse capítulo 11 de João. Os discípulos, diante dessas palavras de Jesus, ficaram completamente aliviados, porque entenderam então que Lázaro, ele não estava com uma gravidade tão enferma, estaria dormindo, e assim então estava salvo, não iria morrer. Mas Jesus dá uma reviravolta naquela situação, naquele ambiente que eles estavam. Jesus faz uma reviravolta depois de ter dito que ele dormia, deixando todos ali então mais perplexos ainda. Jesus olha para eles e diz assim: Lázaro está morto. Então, até aqui, eu coloquei essa passagem por dois detalhes importantes. Primeiro, Jesus afirma que Lázaro dormia. Estava dormindo e ele ia acordado. Depois, Jesus para e fala que Lázaro, na verdade, está morto. Então, nós vamos entender isso dentro da nossa visão e começar a perceber o que isso tem a ver conosco, com a nossa caminhada nessa encarnação. Então, eu também acredito que não era fácil acompanhar Jesus. Vocês imaginem se nós fôssemos os seus discípulos. Não seria muito complicado acompanharmos o raciocínio do Mestre. E para os apóstolos, né, todos os dias devia ter assim uma grande surpresa, porque Jesus realmente era sui generis. O raciocínio dele estava muito adiante. E aqui no caso de Lázaro, né, ele vai trazer uma mensagem muito importante para nós. E essa mensagem, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, nesse momento em que nós somos compungidos, obrigados a olhar a vida sob um novo prisma. Então, vai falar muito, mas muito para o nosso íntimo e para o nosso entendimento, como seguidores de Jesus. Quando Jesus ele decidiu sair de Betânia e descer para Jerusalém, ele fez esse caminho. E quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que Lázaro não estava nada mais bem. E ele começa a fazer todo o caminho de volta. Então, 4 dias.
2 dias até chegar, 2 dias até voltar. E quando Jesus voltou, na verdade, Lázaro já estava morto. Ele já havia sido sepultado. Então, quando Jesus já tinha acabado de sair de Betânia, ele tinha, digamos, morrido. Então, quando Jesus estava retornando, ele encontrou muitos judeus que foram também prantear a morte de Lázaro. Inclusive, Tomé, um dos discípulos, o Dídimo, que significa gêmeo, ele falou: voltemos todos com ele, porque assim morreremos todos juntos. Porque os judeus, aqueles judeus que estavam lá pranteando o Lázaro, poderiam apedrejar Jesus, mas isso não aconteceu. E Jesus já tinha avisado. Então, quando Maria viu que Jesus estava voltando, ela sai ao encontro de Jesus, chorando e muito desesperada, porque ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi um jeito também de ela lançar a culpa em Jesus. Isso também não é raro que de a gente agir assim, de nós agirmos assim, porque muitas vezes nós vamos criar uma desculpa para uma falha nossa, e nós às vezes usamos isso também. Também, se Jesus tivesse me ajudado, ou se a espiritualidade tivesse me dado uma dica, então vamos entender quão profundo é essa passagem tão simples. Então vamos ver o que significava para Jesus a palavra dormir. Como ele disse, Lázaro dorme. Então essa palavra, naquele momento, ele estava dizendo que Lázaro, ele estava dormindo, ou seja, estava ausente da realidade. Ele estava alienado, preso ainda às coisas transitórias do mundo. Porque nós vimos, pela dissertação de João Evangelista, que Lázaro, ele era prestigiado, ele tinha uma posição de destaque na sociedade judaica, tanto que estavam todos ali, né, velando ou chorando, pranteando, que era o costume deles. E embora ele conhecesse Jesus, fosse amigo de convivência familiar, ele não era desperto para as coisas ou para as realidades que Jesus trazia, que são as realidades da vida, daquilo que nós teremos que enfrentar e entender, o quanto mais rápido, melhor. Então, Lázaro, ele não estava acordado, ele continuava no sono, com sonhos irreais. Então, quando nós estamos adormecidos para os valores que Jesus veio trazer, nós estamos dormindo. Como tantos que, apesar de conhecer Jesus, saber dele, ainda continuam dormindo. E muitas vezes viram as costas para todos os seus ensinamentos e procuram, então, outras alternativas. E aí isso traz realmente sofrimento. Então, o desprezo pela ascendência de Jesus sobre toda a humanidade da Terra ainda é uma coisa chocante. Bom, voltando a Jesus, ao retornar à casa da família, então, Jesus, ele ficou tocado profundamente pelo desamparo que ele encontrou aquelas 2 irmãs que ele gostava tanto. E também pela dor daquele amigo que ele amava e que já havia sido sepultado. Então, Jesus chorou. Nos evangelhos, está escrito que Jesus chora 2 vezes, e uma das vezes foi essa. Ele chorou. E aí ele, ali compungido com toda a dor das irmãs, então ele diz a Maria: seu irmão vai ressuscitar. E aí
a palavra, vamos ver o que significa ressuscitar um pouco, né? Para a gente ter o pé no chão. A palavra ressuscitar, ela tem origem no latim, é ressuscitare, que também significa despertar ou ressurgir, voltar, retornar ou simplesmente erguer-se. E como nós entendemos, né, hoje numa linguagem mais banal, quando o nosso celular morre, a gente leva ele na assistência técnica e ele fala, vou ressuscitar o seu celular, vou ressuscitar o motor do seu carro. Então, é uma coisa que vai voltar a funcionar. Então, foi isso que Jesus falou para a irmã de Lázaro. E ela diz assim, eu sei de tudo isso, eu sei que o Senhor pode fazer tudo isso. Eu sei também que no dia do juízo meu irmão vai estar ressuscitado. E aí Jesus dá outra lição, muito interessante. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita e confia em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqui no ainda que esteja morto, viverá, ou seja, ainda que esteja dormindo, ainda que esteja alienado, voltará à vida, porque através daquilo que ele nos trouxe, daquilo que esse caminho que ele nos mostra, então nós sabemos que Jesus, ele nos traz a vida. E numa outra passagem ele fala, e vida com abundância. E é por isso que eu vim, para que vocês tenham essa vida. E o dogma da ressurreição, que ainda existe e paira numa grande parte da humanidade, das religiões oficiais, ele prega que somente no dia do juízo final é que pode o espírito acordar, ser acolhido ou refutado por Jesus, de acordo com as suas ações ou beatitudes, de acordo com aquilo que ele realizou dentro de uma denominação, dentro de um estatuto religioso de denominação cristã. E aí vamos entender o que é, meus amigos. Dormir, então, é um grande prejuízo para o ser humano. Mesmo os que se consideravam amigos de Jesus, ainda estavam adormecidos. A própria irmã cobrando de Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Jesus vai fazer uma ação, né? Que ele vai falar, retirem a pedra do túmulo. E aí é bom a gente perceber também que retirem a pedra retire o obstáculo, aquilo que está à nossa frente, aquilo que não nos deixa prosseguir, aquilo que tapa a nossa visão. Então é um obstáculo pesado, ele usa, retire a pedra, e a pedra era grande porque fechava, era como se fosse o sepulcro, ele era um buraco na rocha, então tinha que ter uma pedra grande. Então ele marca assim a nossa necessidade também de nos ajudarmos mutuamente, quando ele pede para outros que estavam ali para retirar a pedra. Então nós devemos sim nos auxiliar mutuamente para enxergar e viver na luz, porque dentro dessa simbologia, Lázaro, ele estava envolto nas trevas, ele estava na treva total, dentro daquele sepulcro. Então, despertar é a mensagem de Jesus, quando ele fala, vem para fora, quando ele diz para Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, vai e sai, né, do sepulcro, e aí ele começa, então, dali para frente, não contam a história de Lázaro, mas certamente ele teve uma outra visão. Ele despertou para os valores que Jesus trouxe, que nos deixou, essas verdades, né, que Jesus nos trouxe, elas são imorredoras. Quando Jesus falou, né, eu sou
o reaparecimento, ou seja, reergo vocês do chão, da escuridão, da cegueira. Então, Jesus, com certeza, tiveram ali aquela comemoração, todo mundo, porque lá no Evangelho de João tá que muitos que estavam ali, até dos judeus, que poderiam ter apedrejado Jesus, na verdade eles se converteram às verdades que Jesus estava anunciando, né? Nós vamos sentir que Lázaro, ele vai ter, né, esse momento como se ele pudesse recuperar aquela memória perdida. Eu digo, memória perdida é a memória que nós trazemos da nossa bagagem, das nossas várias encarnações na Terra. Então, é como se Lázaro tivesse pensado isso, trazido para a sua mente, e dali para frente, então, foi a nova caminhada desse homem que foi amigo de Jesus. Então, para nós, vamos entender essa ordem também, quando Jesus fala, vem para fora. Será que nós aceitamos integralmente essa ordem do Mestre? Sair dos nossos sonhos, dos nossos devaneios, de tudo aquilo que nos leva ao mundo das ilusões, que sempre vão redundar em dissabores no futuro. Esses dissabores nós teremos que arcar numa outra encarnação. Então, meus irmãos, o convite é abrir os olhos, acordar. E aí nós entendemos que é tão fácil, principalmente agora, onde nós precisamos urgentemente abrir os olhos, acordar, sair para fora do nosso sepulcro. Então, Paulo de Tarso, né, aos Efésios, ele diz assim, levante-se dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, o morto aqui, que eles estão se referindo, tanto Paulo quanto Jesus, é aqueles que estão ainda dormindo no mundo de ilusões. E esse mundo de ilusão é muito bom, mas não nos traz nada de significativo na nossa jornada evolutiva. Então, hoje, nosso assunto foi esse. Provavelmente nós teremos ainda alguns outros encontros através dessa plataforma de comunicação, e vamos agradecendo por tudo isso estar acontecendo e nós termos toda essa tecnologia ao nosso alcance. Então vamos lá, nesse momento, mais uma vez, cerrando os nossos olhos e visualizando Jesus entre nós, nos envolvendo com muito amor, nos amparando, nos fortalecendo, nos acolhendo em seu coração. E assim, Mestre de luz e bondade, nós abrimos os nossos olhos espirituais e rogamos que a tua paz e o teu amor permaneçam em nós, em todos os momentos mais cruciais, mais difíceis da nossa caminhada. Que nós nunca retroajamos, que nós sempre aceitemos andar ao teu lado, segurando a tua mão. E mesmo no momento em que fraquejarmos, Jesus, sentiremos a tua mão forte segurando a nossa. E assim, Mestre de luz, bondade, todas as equipes espirituais que trabalham, que nesse momento possam envolver todo o planeta Terra, todos os dirigentes de nações do mundo, possam envolver o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, possa envolver a nossa casa querida, Consolador, possa amparar os nossos lares, envolvendo em luz, envolvendo em paz e saúde, envolvendo todos aqueles que estão desesperados, que estão amedrontados, aqueles irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão em seus momentos finais devido a essa epidemia. Mas também, Jesus, queremos pedir por todos aqueles que vão fazer a passagem para outra dimensão,
que são outros doentes de outras doenças, e que a tua luz possa abraçar e envolver cada um desses nossos irmãos. E assim, Jesus, pensamos agora em todos os nossos amigos que nós sabemos estarem precisando de vibrações, por estarem adoentados, por estarem envolvidos num processo desobsessivo, obsessivo, por aqueles que estão acuados diante da situação. Fortaleça-nos, Mestre, ampara-nos na tua luz, que nós possamos permitir o teu auxílio chegar até nós. Ilumina, Mestre, todos esses que estão em tratamento no Consolador, de segunda a segunda, envolvendo todos os nossos irmãos em tratamento na desobsessão, que eles possam receber o fortalecimento, e todos aqueles irmãos ainda equivocados, que sejam orientados, envolvidos e encaminhados. E aqui nós nos disponibilizamos, as equipes espirituais, se necessário for, o nosso concurso durante a noite para a tarefa realizada de atendimento, de envolvimento, de encaminhamento e até de cura. E assim, mais uma vez, Jesus, nós vamos agradecendo a tua presença, a tua paz, e permaneça conosco, e que o nosso Pai Celestial, que é todo poder e bondade, permaneça conosco também, que assim seja. Muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham sentido tudo aquilo que eu senti, todo o acolhimento, todo o calor, toda a energia que eles nos trouxeram. Então, meus irmãos, fiquem em paz, que Jesus nos ampare. Quero também parabenizar pela campanha da arrecadação de alimentos, que foi o drive-thru da solidariedade, que ajudou muitas famílias e vai ajudar muito mais. Vamos continuar na doação, vamos continuar pensando naqueles que nesse momento estão numa situação bem mais difícil que nós. Então vamos lá? A união faz a força e nós nos abraçamos com muito amor, como se nós estivéssemos juntos. Boa noite e até. Tchau.